Olá, pessoas. E aí, tudo bem? Espero que sim. Espero que a gente esteja mantendo a cabeça no lugar, mantendo-se focado para os estudos nesse período de quarentena e que a gente possa se manter aí unidos, se preparando para as provas e para os vestibulares que virão no futuro, ok? Hoje teremos uma aula sobre propriedades dos elementos químicos, tá? E a minha ideia hoje é passar para você a diferenciação inicial entre propriedade periódica e aperiódica e falar também das principais propriedades periódicas, ok? Então vamos começar, vamos nessa. Propriedades aperiódicas. Uma propriedade é considerada aperiódica quando ela não, o A inicial aqui é um prefixo de negação, quer dizer não. Periódica refere-se a período, que é a linha da tabela periódica, a horizontal da tabela periódica. Uma propriedade aperiódica é aquela que mantém o comportamento mesmo variando o período. Então, eu percorro a tabela periódica da esquerda para a direita, e nesse sentido o número atômico aumenta, a propriedade tem um determinado comportamento. Eu termino a linha do lado direito, eu volto na próxima linha do lado esquerdo, e a propriedade mantém o mesmo comportamento, ela não muda de comportamento, ela não importa com o período, não se importa com o período, ok? Então, por exemplo, massa atômica, que é a média das massas dos isótopos, né? Conforme o número atômico vai aumentando, a massa atômica vai aumentando. Ela não muda de comportamento, ela só aumenta. O número atômico aumenta, ela aumenta também, ok? Então, ela não depende do período, ela é aperiódica. Agora, se eu pensar na propriedade periódica, né, aquelas que variam com a mudança do período, eu devo lembrar que, relembrando aí, né, o número atômico aumenta no período da esquerda para a direita, ok? Então ela vai aumentando conforme você vai andando para a direita, e a cada período que se desce na tabela periódica, aumenta uma camada no átomo. Então, o primeiro período, a primeira linha tem apenas uma camada, a segunda linha tem 2 camadas, a terceira linha tem 3 camadas, e assim sucessivamente. Então, a propriedade periódica tem um comportamento como o da valência, por exemplo, que oscila durante a variação do número atômico. Conforme você vai andando na tabela periódica, a propriedade vai mudando de comportamento. Então, o hidrogênio faz uma ligação, o hélio não faz nenhuma. O lítio faz uma, o berílio faz 2, o boro faz 3, o carbono faz 4. O nitrogênio, que tem 5 elétrons, faz 3 ligações, o oxigênio faz 2, o flúor faz uma, o neônio não faz nenhuma. Então, está percebendo que a propriedade não tem um comportamento único, ela vai variando no decorrer do processo, e isso caracteriza uma propriedade periódica, ok? Então, vamos falar da principal propriedade periódica para os elementos químicos, que é raio atômico ou tamanho do átomo, ok? A gente vai supor que o átomo é uma esfera, é uma bolinha perfeita. E você sabe que, quando eu falo de raio de uma esfera, eu estou falando da distância do centro até a borda da esfera, do centro até a sua superfície final. Pensando num átomo, né, o centro é o núcleo e a borda é o elétron mais externo do átomo, é o elétron que está mais distante do núcleo, ok? Entendido? Então, o raio atômico vai depender de 2 coisas, basicamente, né? Primeiro, do número de camadas, ou seja, do número do período no qual o elemento se encontra. Então, a gente vai fazer uma relação entre o número de camadas e o raio de um átomo. Vou usar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor, ok? Vamos começar pelo sódio. Um S2, primeira camada com 2 elétrons, 2S2, segunda camada com 2 elétrons, 2P6, mais 6 elétrons ainda na segunda camada, 3S1, um elétron da terceira camada. E essa é a figura que representa, tá, a estrutura eletrônica do sódio. Agora vamos fazer para o cálcio. Primeira camada com 2 elétrons, segunda camada com 2, depois mais 6, 8.
terceira camada 2 elétrons, depois mais 6 elétrons na terceira camada completa 8, quarta camada com 2. Olha o que a gente percebe, como o raio à distância do núcleo até o elétron mais externo, este aqui é o raio para o sódio. E este aqui é o raio do cálcio, tá vendo? Como o cálcio tem mais camadas, a distância do núcleo ao seu elétron mais externo é maior do que a distância do sódio, que o elétron está na terceira camada. Então, quanto maior o número de camadas, maior o raio. Beleza? Acho que essa primeira parte é tranquilo. É como se você tivesse uma distância maior do núcleo para cada camada. Então, quanto mais camadas, maior o raio. Então, cuidado para você não se perder no raciocínio, tá? Tem que ser organizado no processo. Primeira coisa que eu vou olhar, primeiro de tudo, para determinar o tamanho do meu átomo, é o número de camadas. Só que eu vou ter casos onde as partículas têm o mesmo número de camadas ocupadas pelo elétron. E se eu tiver o mesmo número de camadas? Aí eu vou fazer uma relação entre o tamanho e a atração nuclear. Lembrando que o núcleo é onde ficam os prótons, né, número atômico, número de prótons. O núcleo é onde ficam os prótons. Os prótons são positivos. E por serem positivos, o núcleo atrai o elétron, que é negativo. Ok? Então, o número atômico, que é o número de prótons, define a atração que o núcleo exercerá sobre os elétrons. Então, a gente vai relacionar o número de prótons ao raio atômico. Retomando a ideia dos exemplos, né? Quanto maior o número de prótons, menor o raio. Quanto menor o número de prótons, maior o raio atômico. Vou exemplificar melhor isso. Sódio tem um S2, 2S2, 2P6, 3S1. O cálcio, a gente já viu a distribuição do cálcio, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Como o cálcio tem mais camadas do que o sódio, o cálcio tem um raio maior que o sódio. Quanto maior o número de camadas, maior o raio. Ok? Agora vamos pensar no cloro. Se eu fizer a distribuição do cloro, eu vou ter um S2, primeira camada com 2 elétrons, 2S2, segunda camada com 2 elétrons, 2P6, segunda camada ainda mais 6 elétrons, 3S2 e 3P5, terceira camada com mais 5 elétrons, um total de 7 elétrons. Se eu comparar o sódio e o cloro, eu vou ver que, atraindo o último elétron do sódio, eu tenho um total de 11 prótons. Então, o último elétron do sódio está na terceira camada, e atraindo esse último elétron, eu tenho um total de 11 prótons. Já o cloro, ele tem 17 prótons atraindo o seu último elétron. Quem atrai mais? 11 prótons ou 17 prótons? É óbvio, né? 17 cargas positivas causam uma atração maior do que 11 cargas positivas. Sendo assim, como o núcleo do cloro puxa mais os elétrons para dentro, para perto dele, o raio do cloro é menor do que o raio do sódio. Porque ele tem o maior número de prótons, então ele vai ter o menor raio. O sódio tem o menor número de prótons, então ele vai ter o maior raio. Ok? E isso influencia, por exemplo, no fato do sódio ter uma tendência maior a perder os elétrons. Porque se o raio é maior, a atração que o núcleo exerce sobre esse elétron é menor. E no fato do cloro tender a ganhar elétrons. Já que seu raio é menor, a atração que o núcleo exerce sobre esse elétron, sobre essa camada, é maior, tende a puxar novos elétrons para dentro. Ok? Espero que você tenha entendido. E sempre foca nessa ideia aí, porque esse é o referencial para você. Primeiro você olha o número de camadas. Se você tiver um maior número de camadas, você tem um maior raio.
Se você tiver o mesmo número de camadas, você olha para o número atômico. Quanto maior o número atômico, menor o raio. Maior o número atômico, maior a atração para o centro, menor o raio. Beleza? Então vamos continuar aí. Raio iônico ou tamanho do íon. Segue o mesmo raciocínio do raio atômico. O mesmo que você tinha antes, ok? Vamos lembrar que íon é uma partícula que tem carga. E o cátion é um íon gerado pela perda de um elétron. É um íon de carga positiva. Por exemplo, vamos idealizar o sódio, que a gente montou aquela hora, né? 2P6 e 3S1. Como o sódio só tem um elétron na última camada, ele tem uma tendência a perder esse elétron. Ao perder esse elétron, some a terceira camada, e eu passo a ter o íon sódio, Na+1. E aí eu posso perceber claramente que o raio do meu cátion, que tem uma camada a menos, porque perdeu um elétron, é menor do que o raio do meu átomo. Ok? Tá tranquilo? Já um ânion é um íon gerado pelo ganho de um elétron. Vamos idealizar pelo cloro, que a gente fez, um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. O cloro com 7 elétrons na última camada teria uma tendência a ganhar um elétron. Ao ganhar esse um elétron, ele passa a ser 3P6 e adquirir uma carga negativa. Como agora eu coloquei mais um elétron, onde eu coloco esse elétron? Sempre na parte mais externa. E se eu vou colocá-lo na parte mais externa, o raio do ânion é sempre maior do que o raio do átomo que gerou esse ânion. Então eu estou falando de um íon gerado a partir de um átomo do mesmo elemento. Se eu tiver átomos de elementos diferentes ou íons de elementos diferentes, segue a regra anterior, ok? Quanto maior o número de camadas, maior o raio. Se eu tiver o mesmo número de camadas, quanto maior o número atômico, menor o raio. Ok? O raciocínio é sempre esse. Espero que você tenha entendido. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal, divulga para o pessoal para que a gente possa continuar transmitindo conhecimento às pessoas, ok? Posteriormente teremos outros vídeos com outras propriedades periódicas baseadas nessa aí. Um grande abraço para vocês e bons estudos.